Oi, eu sou a Manu, tenho 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Você tá bem? Como é que estão as coisas por aí? Como é que tem sido a semana? Como é que tem sido os dias? O ano rapidamente passando. A gente se encontra agora em maio e daqui a pouco é a Copa do Mundo e 1 milhão de coisas acontecendo. Mas eu queria trazer uma perspectiva de algumas coisas que talvez você precise ver como óbvias em algum momento. Eu comecei a arrumar as coisas do meu apartamento. Eu ainda não sei a data certa que eu vou entregá-lo. Eu ainda nem sequer comuniquei. Talvez à altura que vocês escutem esse episódio, eu já tenha comunicado a data que eu vou sair. Mas eu ainda não fiz isso. E eu comecei a me desfazer de algumas coisas. Algumas coisas que eu não vou levar. Algumas coisas que eu estou usando pela última vez e fazendo pela última vez naquela perspectiva, lógico. Eu fui marcar minha unha com a minha amiga lá em Vitória. E aí eu falei, amiga, marca a nossa última unha, porque mês que vem eu estou indo embora para outro estado. E ela falou assim, cara, na hora que você falou isso, abaixou minha energia toda. É uma sensação como se eu nunca mais fosse te ver na vida. E eu disse para ela, amiga, onde eu morar, você tem casa. Quando você quiser distrair um pouco, você vai lá, vai me ver. Só que eu me dei conta que eu já parti de outros lugares e eu já deixei essa sensação nas pessoas. Quando eu falei para um amigo que eu ia vender tudo e ir embora, ele falou assim: você não tem apego físico a nada, então qualquer lugar te pertence. Achei frio e seco, mas eu entendi o ponto de vista dele. O que ele estava querendo dizer ali é que ele também pensava que eu me despeço das coisas muito fácil. E eu não me despeço das coisas fácil. Eu sofro por elas, mas existe uma diferença de mim para partidas. Eu sinto saudade das coisas enquanto elas estão acontecendo e não depois que elas acabam. Quando eu estou provando o cappuccino que as meninas me mandaram quando eu cheguei a fazer 20 mil seguidores, inclusive me siga, @levanteflui, lá no Instagram, eu estou tomando esse cappuccino, inclusive é a última dose dele hoje enquanto eu gravo. E eu já estou consumindo ele com muita saudade. Eu estou provando ele como se fosse o último cappuccino, desse mesmo gosto que eu iria estar provando. E eu acho que é por isso que eu não é que eu não tenho apego físico às coisas, mas eu tenho apego físico a tudo que eu tenho enquanto eu tenho. Eu não sou das saudades, eu sou das completudes, da inteiriça, das coisas que são totalmente minhas. Eu gosto de cuidar das coisas e sentir saudade delas em tempo real, enquanto elas estão aqui. Quando eu estou conversando com as minhas amigas e comendo alguma coisa, eu sinto imediatamente saudade delas, daquela conversa que nunca mais vai ser igual. Falaremos de outros assuntos, mas igualzinho aquela ali não vai repetir, nem se a gente copiasse o repertório. A energia que a gente entrega naquele momento, ela é única, mesmo que você tente. Agora eu entendo o escritor que disse que a gente não deve voltar 2 vezes no mesmo lugar que fez a gente feliz na primeira vez. Talvez o que ele quis dizer ali foi que é pra gente sentir saudade enquanto as coisas acontecem. Enquanto eu dançava forró em Caraíva, eu já estava morrendo de saudade de dançar forró em Caraíva. Enquanto eu estava provando um gelato lá em Caraíva, eu estava morrendo de saudade daquele gelato. Agora eu não tô. Mas enquanto eu provava ele, eu tava. Assim como agora já estou com saudade do meu cappuccino, já estou com saudade dessa casa e já estou com saudade dessa live que eu estou fazendo enquanto gravo. Eu sinto as coisas demais, mas não de uma forma injusta. A minha justiça com as coisas é validar elas enquanto elas estão comigo e acontecendo. Eu não acho justo sentir saudade das coisas quando elas já passaram. Eu não vou poder revivê-las, vou me martirizar pelo quê? Mas o ponto importante
sobre as coisas que eu sinto saudade enquanto vivo, amizades. Dessas eu me desprendo sem culpa quando vou embora, porque eu dou o meu melhor enquanto eu tô. Eu sinto saudade das minhas amigas enquanto eu tô conversando com elas, sobre a vida, sobre a correria, sobre a rotina, tudo. E falando sobre amizade, esse episódio vai falar um pouco sobre isso. Há uns tantos episódios atrás, eu tenho um episódio com o título Hidrate Suas Botas. Eu não lembro qual episódio, eu acho que é o 49, não tenho certeza. E ele tá por ali. E ele fala sobre você ter uma bota e que tem amizades que são como essas botas. Eu falo que eu morava num lugar quente e usava bota uma vez ao ano. Só que eu só conseguia usar ela uma vez porque quando eu pegava ela novamente, ela já estava estragada. E a moral da história que se tira disso é: eu só dizia que eu tinha uma bota porque ela estava lá, mas não tinha uso. Assim como tantas amizades que dizem que somos amigos demais até precisar deles. Somos todos amigos até necessitar de fato. Aí é a hora que você descobre que talvez você não tenha. Você só está com essas coisas lá, com esses títulos, porque essas coisas não precisam de você nem você delas. Mas ontem, enquanto eu arrumava as minhas coisas, eu tenho um cofrinho. E logo na frente dele está escrito assim: a cada pedido coloque uma moeda. E ali deve ter bastante dinheiro, porque não cabe mais nada, o cofrinho está entupido de coisas. E eu fui arrumar as coisas. Fui arrumar essas coisas e falei, meu Deus, que fim que eu dou nessas moedas. Uma amiga sugeriu, joga numa fonte quando você for viajar para Itália. E eu falei, eu não, jogar R$ 500 numa fonte? Não, né? Tô doida ainda não. Mas fiquei pensando o que fazer com aquelas moedas. Não sei se esvaziava um cofrinho, não sei se comprava outro cofrinho. Decidi, por fim, comprar um outro cofrinho para encher novamente de moedas. Aquele lá deixa do jeito que tá. Só que aí me veio uma lembrança. Me veio a lembrança que houve uma época da minha vida financeiramente que o que me salvava era as moedas do cofrinho. Houve uma época da minha vida que essas moedas do cofrinho viravam conta do mês. Eu pagava todas as contas e aquele dinheiro do cofrinho me ajudava a comprar comida. Se eu queria comprar um sorvete, moeda do cofrinho. Se eu queria tomar um açaí, moedas do cofrinho. E assim eu ia retirando sempre que precisava. O cofrinho virou meio que uma poupança para mim numa época. E ontem eu me dei conta que fazem muitos anos mesmo, que eu não toco nesse cofrinho para nada. E aí eu falei que esse cofrinho de moedas também existe como amizades. E eu deixei de ter amizades de botas. Porque no dia que eu gravei aquele episódio, eu estava identificando uma nova percepção de vida. E eu fui trabalhando isso todo esse tempo, até agora, para que eu não tivesse amizades e para que eu não conservasse por tempo demais amizades de botas. E talvez agora, por conta dessas mudanças de percepção, agora eu tenha amizades de moeda. E quando eu falo amizades de moeda, eu quero dizer que tem amizades na minha vida que tem a mesma função daquele cofrinho de moedas que eu tenho. Quando eu digo isso, eu quero dizer que eu sei que eu tenho amigos. Eu sei que eu tenho com quem contar. Mas eu não preciso de nenhum deles. E isso não quer dizer que isso é bom ou ruim. Não. Isso quer dizer que eu tenho com quem contar. Tá lá. Existe. Mas
Eu não tenho tido necessidade desse uso. Eu tenho me virado bem. Mas eu sei que no dia que eu precisar, eu posso ligar. Eu posso pedir. Eu posso contar. Eu posso precisar. Então agora a gente muda de um resquício de amizade de botas para uma nova percepção de amizade. As amizades de moedas. As que eu tenho, mas eu não tenho precisado delas. Mas eu tenho certeza que estão lá. Só não tenho precisado. E não tenho precisado não é porque estou no auge da vida. Talvez esteja, não sei. Mas o fato de saber que elas existem me motiva a continuar fazendo as minhas próprias coisas. Mas agora eu não tenho mais receio de precisar. Não tenho mais receio de precisar. Eu sei que eu posso, eu só não preciso. E chega num momento da nossa vida que se a gente não prestar atenção em quem somos como amigos, não sabemos nos relacionar. Se você, por exemplo, quer um relacionamento, mas você não tem amigos, é preferível que você faça amigos primeiro. E depois namore. Depois se relacione com alguém. Porque se você não tem base para construir alguma coisa que não tenha benefícios sexuais, como é que você vai se direcionar para outro lado? Como você treina seu diálogo? Como você treina a sua disposição? Como você valida que você é boa companhia ou não? Sem os benefícios mínimos de uma amizade. Onde você mede a sua capacidade de relacionar? Com alguém do mesmo sexo ou com alguém de um sexo diferente ao seu? Onde você se torna interessante? Se você não tem itinerário ou bagagem. Então talvez você precise ter amizades que você não dependa delas, mas você tenha muita clareza que elas existem, para que você também se veja diferente. As minhas amigas me salvam de mim mesma muitas vezes, até mesmo quando elas me chamam a atenção. E aceitar a opinião de um amigo sobre uma atitude sua dói, porque você espera admiração. Mas é ali que você treina. É ali que você se forja. É ali que você percebe quem você é com conflito. Porque se você decide não ter amigos porque você não aceita conflito, então não deveria querer relacionamento. Porque relacionamento vai exigir de você mudança, perspectiva, conversas profundas. Se você não aceita os seus amigos como eles são, como é que você vai entrar num relacionamento? O outro não vai ser como você espera. E, logicamente, quando a gente tem amigos, eles também têm coisas na gente que eles não gostam. E você vai ter que trabalhar isso às vezes. Descobrir que você cansa um amigo com o tanto que você desabafa é ouro. Descobrir o tanto que você é injusto com um amigo é ouro. Há uns anos atrás eu desfiz uma amizade. Ela me ligava sempre pontualmente 10 horas da noite e às vezes 7 horas da manhã e me chamava a tomar café da tarde aos sábados. Em uma dessas conversas eu virei para ela e falei: a gente é amiga por conta de mim, mas eu preciso confiar a você uma informação. Eu estou cansada da nossa amizade. E essa pessoa virou para mim e falou: cansada da nossa amizade? Como assim? Eu falei: estou cansada, porque você não me respeita. E ela disse: como assim, Manu? De onde você tirou isso? Eu falei: amiga, eu sou psicóloga. Se eu tivesse uma amiga psicóloga que trabalhava o dia inteiro escutando, que trabalha o dia inteiro escutando as pessoas, eu jamais ligaria para ela à noite para desabafar os meus problemas. Eu jamais ligaria para ela 7 da manhã para contar os meus problemas, para só depois ela começar a trabalhar. Ela: mas aí só porque você é psicóloga você não pode ser amiga? Falei: e você pode ser minha? Quem me escuta? Os meus amigos deveriam ser uma válvula de escape para mim também. Porque
Eu escuto todo mundo. Mas o silêncio dos meus amigos, às vezes, para deixar eu falar e falar e falar e falar, me faz falta. Ela não entendeu assim. E assim eu desfiz uma amizade de anos. Porque eu estava cansada da falta de consideração, que era não ter troca. Quantas amizades você mantém porque amiga é você? E qual a utilidade dessa percepção? Você tem medo de perder o que exatamente? Ou se sente só com alguma dessas amizades? É você o depósito emocional dos outros? É você que faz dos outros um depósito emocional? Porque talvez você não seja tão amiga assim. Você só precisa de gente para te ouvir. Mas você não quer ser nada para ninguém. Você não quer ser amigo de ninguém, você não quer ser fonte de ninguém, você não quer ser nada de ninguém, você quer que as pessoas sejam para você. E aí você leva isso para os seus relacionamentos. Aí você entra num relacionamento querendo que você seja amada, você seja querida, você seja escolhida, você seja um monte de coisa. E você não quer fazer nada dessas coisas. As pessoas estão entrando em relações querendo ser amadas, mas elas não querem amar ninguém. Precisar das pessoas constantemente é problemático. Mas é importante saber que você pode contar com pessoas, mesmo que você não precise delas o tempo inteiro. A vida vem do emaranhado de caos. E eu falando novamente sobre as coisas que eu vivo elas e sinto saudade delas enquanto elas acontecem, a amizade não teria melhor lugar na minha vida. Eu queria dizer de todo o meu coração que eu não sinto a menor saudade das amigas que saíram da minha vida. E isso não quer dizer que elas são péssimas pessoas. Não. Isso quer dizer que eu estava lá por inteiro. De coração. Vivendo todos os momentos que tínhamos juntas, como amigas. E que talvez, se alguma dessas amigas hoje sinta tanta minha falta ao ponto de, sei lá, achar que alguma coisa que eu faça sobre ela, tá enganada. Quando eu fecho a porta, eu sou grata por tudo. Porque eu estava lá. A gente tem que parar de sentir saudade de coisas que a gente perde. A gente tem que parar de valorizar as coisas que a gente não tem mais. E começar a valorizar quando tem. Viver quando tem. Porque quando você sente saudade enquanto vive as coisas, você aprecia elas com cuidado. Então, eu até falo isso aqui, falo para outras amigas também, gente, eu não falo de vocês, não me importa o que as minhas ex-amigas fazem, eu torço para que sejam felizes onde quer que elas estejam. Assim como tantas outras pessoas que passaram, sem ser amigas ou não. Eu sinto saudade das coisas enquanto elas estão acontecendo. Depois não. Depois eu não sinto falta nem mesmo de relacionamento. Quando eu decido que acabou, acabou. E eu não vou chorar de saudade daquelas coisas porque eu estava lá vivendo elas. Eu estava sentindo saudade das brigas até enquanto elas aconteciam. Eu estava sentindo saudade da pessoa com ela sentada do meu lado. Porque se o momento era lindo, eu ficava, meu Deus, que delícia isso aqui. Nossa, que saudade, tá tão bom. Eu sou essa pessoa. Então, quando eu bato a porta e eu vou embora, eu não levo nada. Eu não levo nada. Porque tudo que eu tinha para deixar naquele lugar, eu deixei lá. E eu sigo para outro nível da minha vida. E talvez seja isso que me livra de tanta bagagem. Me livra de tanto caco, de coisa mal resolvida. Não tem ninguém com nada mal resolvido comigo. Quem acha que tem, tá enganado. Não tem. Tá tudo muito bem resolvido. E tudo muito bem claro no meu coração e na minha cabeça. Não importa se você não estava lá, eu estava. A minha parte foi feita completamente. E o meu coração sai leve de qualquer ambiente. Seja ele emprego, seja ele amizade, seja ele um date. Porque até num date eu entrego muito. Porque se um date for muito, muito, muito bom mesmo, nossa, eu dou o meu melhor. E eu me divirto como se fosse o melhor da minha vida. Se não acontecer de novo, eu deixei algo muito bom lá. Minha saudade. E eu descobri recente que quando você é uma pessoa como isso que eu faço, de sentir saudade das coisas enquanto elas acontecem,
você acaba tendo uma tendência a deixar a sua falta nas pessoas. Não intencionalmente. Só nas pessoas que sentem saudade das coisas que elas não têm mais. Então hoje, eu quero te ajudar a pensar. Eu não sei se você tá... Esse episódio, por mais que seja gravado aos domingos, ele sobe às quartas-feiras. Eu não sei se você tá no ônibus indo pro trabalho. Eu não sei se você tá deitado ainda. Eu não sei se você tá tomando café. Eu não sei se você tá no trabalho já, me escutando. Eu não sei se você já chegou em casa e decidiu me escutar só à noite. Não sei o que você tá fazendo. Não sei se você tá dirigindo. Mas acredite, vai ter o último dia que você faz isso. Vai ter. Eu... Até quando eu andava de ônibus aqui, eu acordava às 5h30 da manhã, porque eu tinha que estar às 7 horas no trabalho, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo. E eu sinto saudade até de quando eu pegava o ônibus errado e tinha que rodar a grande Vitória toda. Rodar a Vitória inteira, né? Eu sinto até saudade de quando eu fazia umas burrice dessa. Porque eu tava lá, vivendo na minha própria pele. Nesse momento eu tô com saudade desse apartamento. Vou sentir falta daquela cuscuzeira, que provavelmente eu vou doar ela daqui a uns dias. Vou sentir saudade de algumas coisas que estão aqui. E é dentro dessas coisas que eu vivo. Do agora. Eu sinto saudade de coisas que no dia seguinte não se repetiram mais e eu nem sabia. Que era a última vez. Eu acho que esse sentimento ficou ainda maior depois que eu perdi o meu irmão. Pensando melhor aqui. Se eu soubesse que era a última vez que a gente ia estar vendo série junto à noite, eu acho que eu teria dado mais risada com aquele episódio. Teria. Eu teria dado mais risada com aquele episódio. Eu teria até xingado ele mais um pouco. Merecia. Onde já se viu, nem me viu me informar. Eu, hein? Mas eu acho que isso ficou maior depois dele. Ficou grande também depois que a minha filha nasceu, mas ficou ainda maior quando meu irmão faleceu. Talvez quando você entender que as coisas e pessoas e sensações não se repetem, você começa a sentir saudade das coisas enquanto elas estão acontecendo. E se for muito bom, nem que seja um pedaço de bolo de chocolate que você esteja comendo, você fala, nossa, que saudade que eu vou ter desse bolo. Vou comer ele direito, porque ele é muito bom. Nossa, que sensação maravilhosa de tomar essa coca gelada. Acho que essa sensação não vai se repetir tão fácil. Na energia que eu tô agora, nossa Deus. Aquela sensação de beber aquela água quando você tá com muita sede e enfim o teu corpo entrega o que você estava buscando. Por mais que possa se repetir, não vai ser igual. Nosso organismo muda. Então, eu acho que você deveria sentir saudade enquanto as coisas estão acontecendo. E eu já gravei falando sobre isso. Mas agora ainda mais, porque eu me lembrei de amizades. E as minhas amizades hoje não são mais amizades de botas. São amizades de moedas. Eu as tenho. Elas estão ali. Eu não tenho precisado usá-las. Porque a minha vida mudou. Houve um tempo que eu era sedenta dessas necessidades. A segurança de que você tem amigos confiáveis é ouro. E você não precisa falar com eles todos os dias. Você só precisa ter clareza que você também é uma amizade moeda. Que os amigos não precisam falar com você todos os dias, mas eles podem contar com você. Podem. Porque se você não consegue construir vínculos de amizades, talvez não deveria buscar relacionamento. Primeiro seus vínculos relacionais. Depois um relacionamento saudável. Mas antes de tudo, você. Quais coisas de você vive agora?
Quais saudades você tem vivido em tempo real? Há um dia que a vida muda para sempre. Espero que você não se esqueça disso. Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Inclusive, eu vou sentir saudade de gravar esse episódio. Você vai sentir saudade de ouvir esse episódio pela primeira vez. E sentiremos saudade das coisas enquanto elas acontecem daqui pra frente. Combinado? Um beijo e até o nosso próximo encontro.